Quem sabe faz ao vivo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou passar aqui. Então, como ele falou, meu nome é Elton. Eu escrevo código, sou programador há uns 20, eu parei de contar depois dos 20 e poucos, porque dá uma depressão. Sou professor, palestro, como vocês estão vendo aqui. Eu escrevo, tenho alguns livros, escrevo no meu site, que é Ski, o eltomineto.dev. Eu vou deixar lá depois esses slides. E no Twitter é o @emineto, quem quiser me seguir. Hoje eu sou principal lá no PicPay, faz um ano, esse mês fez um ano que eu estou lá. Então eu vou falar um pouco sobre observabilidade de APIs, mas antes eu vou começar falando sobre o que é monitoramento versus observabilidade. Qual a diferença disso? Então, primeiro, monitoramento. Então, o monitoramento ele permite que os times eles observem e entendam o estado das APIs e sistemas inteiros baseados em coletas de conjuntos pré-definidos de variáveis, de métricas. Então, você pré-define o que você quer monitorar e você faz isso. É mais ou menos como se você tivesse esse desenho aqui. Então, você tem a tua API, e aí você sabe as entradas, aquelas que vai receber, e você sabe as saídas que se espera. Então você tem essa definição, você sabe o que vai entrar, o que vai sair. Então com isso você consegue monitorar, por exemplo, qual é a performance. Se chegar 1 milhão de requests, eu espero que saia 1 milhão de responses do outro lado. Se vier uma request com esse tipo de erro, eu espero que saia aquele resultado. É como se a tua API ela fosse uma caixa preta de avião. Você não enxerga o que tem lá dentro, você sabe o comportamento dela e é isso que você monitora. Já na observabilidade, é um pouco diferente. A observabilidade se baseia na exploração de propriedades e padrões que não foram pré-definidos, certo? Para isso você tem um sentimento de transparência. Você consegue entender qual o comportamento da tua API e a partir disso você consegue monitorar e entender como é que ela está se comportando, né? Usando aquele mesmo desenho ali como exemplo, continuo tendo as minhas entradas, eu continuo tendo as minhas saídas, que eu entendo, eu conheço elas, mas agora eu consigo, é como se a minha caixa, ao invés de ser uma caixa preta de avião, ela fosse uma caixa de vidro. Eu consigo enxergar dentro dela, eu consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Eu consigo entender os detalhes que estão acontecendo lá dentro. Isso porque a minha API, ela começa a exportar conhecimento para mim. Ela começa a expelir coisas lá de dentro e eu consigo capturar e entender esse comportamento. Então, essa é a diferença. O monitoramento eu não consigo ver o que tem dentro, porque ela é opaco, e no caso da observabilidade, ela é transparente e eu consigo observar o que tem lá dentro. Aqui tem esse desenho, os 3 pilares da observabilidade, que é métricas, logs e traces. Sempre que você for falar de observabilidade, você vai falar sobre os 3 pilares, que são essas 3 coisas básicas que a gente precisa garantir na nossa API para a gente conseguir ter observabilidade. Mas, além dessas 3 pilares, a New Relic, que é uma das empresas mais importantes, mais famosas dessa área de observabilidade, ela tem um paper que ela definiu o que eles chamaram de MELT, que é métricas, que a gente já viu, né? Métricas que são medições numéricas coletadas e rastreadas ao longo do tempo. Depois eu vou repetir isso e dar algum exemplo. Eventos, então aqui é o segredo aqui, o temperinho que a New Relic colocou. Eles colocaram um item além dos 3 pilares, que é o eventos, que são snapshots de mudança de estados significativas. Então, além dos 3 pilares, eles adicionaram mais esse. Os outros que a gente já falou logs, então é uma transcrição detalhada do comportamento do sistema. E os traces. Os traces é uma rota de interações entre os componentes da tua API e ela está anexada a um contexto. Então, isso é um trace. O trace é um caminho que você vai perseguir e ele está englobado num contexto. Depois vai ficar mais claro quando eu mostrar os exemplos disso. Beleza? Aí, entrando um pouco em métricas, aqui tem alguns exemplos. Métricas é um estado numérico em um momento. Por exemplo, percentual de CPU. Qual é o percentual de CPU que a minha API está consumindo? Quanto memória ela está fazendo? Quanto I/O? Quanto conexão com banco, etc. São medições agregadas. Por exemplo, uma contagem de eventos por minuto, uma taxa de eventos por eventos, uma taxa de throughput, etc. O legal das métricas é que
quem aqui já fez alertas no sistema? Então, esse é o cara que você tem que usar para fazer alertas. Você vai fazer alertas usando métricas. Então, por isso que é importante esses números, esses agregados de informação. Aqui tem um exemplo, se eu tivesse... Esse aqui vem lá do paper da New Relic. Eles dão um exemplo de uma API de uma vending machine. Se eu tivesse uma API para aquelas máquinas de comprar bugiganga, então ele fala, do minuto 3h34 até 3h35 da tarde, do dia tal, a gente teve 3 compras totalizando 2,75. Entre as 2 e as 2h05, a gente teve um consumo de CPU de 80%. Entre as 10 e as 10h45, a gente teve um número de acessos, o total de X. Isso é uma métrica, é um número que representa um agregado de informações. Beleza? Eventos. Então, um evento pode ser definido como uma ação discreta que acontece em um momento do tempo. Eventos é uma coisa um pouco mais de negócio. Vou dar um exemplo. Uma startup que eu tinha há um tempo atrás era uma empresa de educação. Então, a pessoa fazia um curso, antes da Tribe, a Tribe comprou a startup que eu estava, a gente tinha uma empresa de educação. Então, quando o aluno terminava um curso, quando ele terminava, assistia a última aula, isso era um evento relevante para a gente. Então, isso é um evento que a gente jogava lá para a área de negócio, entender quantos alunos estão terminando cursos, quantos desistiram do curso, sei lá, se uma pessoa trocou o plano do free para o premium, isso é um evento. No caso lá, a gente mandava para o Mixpanel, então é uma aplicação, é um evento de negócio, é um evento relevante de negócio. Aqui, nos exemplos de código que eu vou mostrar, eu não vou falar sobre eventos, porque isso é, como eu comentei, eu vou falar sobre os 3 pilares da observabilidade, mas essa camada de eventos que a New Relic colocou, eu acho bem bacana e é bem importante a gente, como desenvolvedores, ter noção disso, porque é uma importância enorme para o negócio. Aqui tem um exemplo. Das 3h34 do dia tal, um pacote de chips, né, de barbecue, foi vendido pelo valor de tal. Então, nossa vending machine. Então, isso é um comportamento de negócio que eu quero guardar lá para saber quantas vendas eu estou tendo por dia, etc. Log. Log é o nosso, todo mundo já conhece, é o primeiro que vem na nossa mente. Né? Então, o log é uma linha de texto onde o sistema produz, representando um bloco de código, um comportamento de código que foi executado. A gente usa muito isso para debugar código, para debugar problemas. Então, sempre que dá um incidente do PicPay, a primeira pergunta é onde estão os logs? Que é onde a gente vai entender o que aconteceu, qual foi o stack trace, essas coisas. Então, quando a gente fala de observabilidade, acho que a primeira coisa que a gente pensa é log. Acho que é o mais fácil da gente entender para que serve. É o que está mais próximo da gente aqui como dev. Aqui tem um exemplo. No dia 21 de 2 do dia 19, a tal momento, aconteceu esse log. Aqui, isso é o que a gente chama de log estruturado, que é o mais recomendado hoje em dia. Então, tem aquele log texto comum, né, do Apache, do Nginx, etc. O mais recomendado é a gente fazer esse tipo de log. Um log em formato JSON, que é o formato mais usado hoje em dia para isso. E aí, disso aqui, a gente pode mandar para um Elasticsearch, alguma ferramenta que indexe isso para a gente pesquisar. Então, isso é o que a gente chama de logs estruturados. Então, sempre que possível, gere logs estruturados. Vai consumir um pouco mais de disco, mas você vai ganhar muito mais depois para pesquisar, para comparar, agrupar log, fazer relação entre coisas. Então, aqui tem várias ações. Aqui é o exemplo, de novo, da vending machine. Né? Então, aqui, qual foi a ação, qual foi a máquina, o ID da máquina, qual foi o item, etc. Geralmente, de log de API, a gente teria qual foi a request, qual foi o navegador, ou client, qual foi o status code, etc. Né? E aí, traces. Traces ou traces distribuídos, eu gostei dessa descrição, ficou bem pomposa. São amostras de cadeias casuais de eventos entre diferentes componentes. Eles são pequenos pedacinhos da nossa trilha de pão ali que fazem o nosso sistema. Então, cada request, qual é o caminho que ela fez até chegar na response? A gente está falando de APIs. Qual foi? Recebeu uma request, passou pelo sei lá, controller tal, que passou pelo sistema tal, chamou o banco tal, chamou outro microserviço e aí acabou. Então, esse é o nosso trace, nosso caminho. Aqui tem um exemplo, né? Digamos que a nossa máquina aceita cartão de crédito, nossa vending machine. Então, quando eu faço uma compra na vending machine, tem toda uma sequência de eventos que acontece, né?
A máquina vai fazer a conexão com o banco vai entrar em contato com o administrador do cartão de crédito, o administrador do cartão de crédito vai dizer se foi ok ou não a compra, e aí tem todo o processo de volta. Então, cada exemplo aqui, eu tenho todo um caminho de pão que eu vou até o final e depois eu posso voltar e seguir, entender quanto demorou em cada processo, onde é que deu erro. Então, em casos complexos, tipo o PicPay, a gente tem milhões não, centenas de microserviços que se comunicam um com o outro, então não dá para viver sem um negócio desses. Você precisa saber aonde que as coisas caminharam, deram problema e voltar para fazer um trace de volta ali para entender, né? Beleza, tá aqui? Então tá. Falar é fácil, né? Vamos mostrar o código. Na verdade, eu não vou mostrar exatamente, eu vou mostrar snapshots de código aqui, mas vocês entenderam. Vocês dá para ver direitinho? Tá? Eu fiz aqui depois eu vou passar o repositório, quem quiser dar uma olhada. Eu fiz aqui 3 microserviços. Então, o primeiro microserviço é o serviço de autenticação. Cada um tem seu banquinho de dados aqui, né? Então, usando a ideia de microserviços, cada um tem seu banco de dados. Então, o serviço de autenticação, um cliente faz uma request por autenticação, passando usuário e senha. A autenticação bate no banco de dados e retorna um JWT token. Daí para frente, as requests para o feedbacks e para o Vaults, que são outros 2 microserviços, todas as requests têm que passar esse token. E aí, cada um desses microserviços vai antes chamar o serviço de autenticação para validar se o token está ok. E aí, se o token estiver ok, ele segue o fluxo para o seu banco de dados. Então, é um exemplo que mostra uma comunicação entre microserviços aqui e algumas dependências entre eles e algumas coisas interessantes aqui. Certo? Então, esse exemplo aqui eu tenho usado para várias palestras, me ajudou a testar várias coisas diferentes com isso aqui. Então, beleza. Então, esse é o nosso sistema. Eu preciso botar observabilidade nisso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou começar a falar sobre stacks de telemetria, ou de observabilidade. Telemetria é outro nome que a gente dá para observabilidade. Até a palavra observabilidade é muito grande, então a gente resume para O11Y. Tá? Você vai encontrar na internet muito O11Y, que é O seguido de 11 letras e termina com Y. Observability. Então eu vou dar 2 exemplos aqui de stacks de telemetria. Então primeiro, eu vou colocar uma stack de telemetria simples aqui não é tão simples, já começou a dar um monte de rabisco aqui na nossa aplicação. Então o que acontece? Lembra que eu falei do tripé ali de observabilidade. Então, primeiro eu vou falar sobre logs, que é o mais simples. Então, todas as minhas aplicações, elas vão fazer log para o output. Eles vão fazer log para saída padrão. Se eu estou executando isso no Linux, no Mac, no Windows, etc., não interessa. As aplicações sempre jogam o log para a saída padrão. Com isso, eu consigo pegar ferramentas como o Logstash ou outras ferramentas que capturam esses logs e jogam para algum lugar, indexam e jogam para algum lugar. Tá? Aqui, digamos que cada um desses caras aqui está num microserviço rodando no namespace no Kubernetes ou alguma outra coisa assim. Ou no teu Docker Compose na tua máquina. Cada um desses serviços simplesmente joga log para o stdout e aí o Logstash ou outra ferramenta parecida captura esses logs e joga para uma ferramenta como o Elasticsearch, o OpenSearch, ou o Spark, tem outras coisas mais complexas para se fazer isso. Mas aqui é um exemplo. Beleza, matamos o log. Como é que a gente vai fazer sobre métricas? Então, cada aplicação minha aqui, eu vou usar, ela vai exportar suas métricas. Então, ela vai começar a coletar a métrica e vai guardar em memória. E aí eu posso configurar uma ferramenta como o Prometheus, que é um dos mais usados no mercado hoje. O Prometheus, ele vai a cada X segundos, ou milissegundos, sei lá, ele vai bater lá nas API, nos microserviços e perguntar, me passa aqui as métricas que você tem aí. Ele coleta essas métricas e aí ele guarda no seu banco e você pode usar uma ferramenta como o Grafana para visualizar as métricas. Tem outras ferramentas comuns, dá para fazer tipo Lock, Zipkin é para Trace, Lock e algumas outras que fazem esse mesmo papel, mas o Prometheus e o Grafana acho que são os mais comuns, os mais usados hoje em dia. Então, o Prometheus ele busca log lá, guarda na sua memória, no seu banco, o VictoriaDB, se não me engano, e aí o Grafana
visualiza isso para a gente. Já os traces é um pouquinho mais complicado. Traces é onde você precisa mexer mais em código. Os traces você pega, define o traço que você quer guardar, e aí você pode jogar para alguma ferramenta como Jaeger, como New Relic, Datadog, o AWS, esqueci o nome agora. Então tem algumas outras ferramentas que fazem isso. Só tomem cuidado com a conta, tá? Vocês viram que a Coinbase pagou 65 milhões de dólares pro Datadog mês passado, ou trimestre passado, uma coisa assim. Então toma cuidado que essas coisas são caras. Então você pode jogar os traces para essas ferramentas aqui. Mas tem um porém que começou a ter muitas ferramentas diferentes do mercado. Começou a ter várias ferramentas, eu citei várias aqui, e aí isso começou a virar um problema. E aí, com o tempo, se criou um padrão para isso, que é o OpenTelemetry. O OpenTelemetry é um padrão para observabilidade, que é o que eu vou citar aqui. Ele muda um pouquinho. Ao invés, o log permanece igual, porque o log não precisa mudar muita coisa, ele simplesmente cospe a informação no stdout e você coleta, mas da parte de métricas e traces, mudou um pouquinho. Ao invés de você, a tua aplicação, guardar métrica local e o Prometheus vai buscar, ou o Loki vai buscar, ou Nagios, ou outra ferramenta que você quer que vai buscar, você joga para uma ferramenta nova agora no teu sistema, que é o OpenTelemetry Collector. É uma ferramentinha, é um daemon que você instala em algum lugar do teu sistema, do teu ambiente, e as tuas aplicações elas começam a mandar métricas e traces para esse cara. Então esse cara começa a guardar, e aí, como isso é um padrão, você pode fazer o Prometheus buscar lá, o Jaeger, o Zipkin, o New Relic, o Datadog, o Dynatrace. Então, ao invés de você ter que se preocupar qual é a ferramenta para onde eu vou mandar métricas e traces, você manda para o padrão OpenTelemetry, e todas as ferramentas do mercado hoje respeitam esse padrão. E aí elas vão lá e entendem isso. Então, com isso, você consegue ter uma liberdade maior de vendor, de fornecedor. Você não precisa ficar amarrado muito a fornecedor, é muito mais fácil, muito mais saudável para você. Tem algumas coisas, por exemplo, se você usar o New Relic tem algumas coisinhas extras, que é o segredo deles, que eles cobram bastante para você usar, que não tem no OpenTelemetry, então tem que olhar algumas coisas assim, mas no geral, o OpenTelemetry é a melhor solução. Tá? Você consegue ter um padrão para não ficar tão preso com um fornecedor. É o que a gente está usando no PicPay, está migrando quase tudo para o OpenTelemetry. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui um pouco de código. Tá? Os exemplos que eu vou mostrar aqui são em Go. Quem nunca viu Go? Beleza. Acho que a maioria já viu, então. Mas não tem problema, eu vou tentar explicar o máximo possível aqui, não precisa se preocupar. Eu vou tentar dar explicar como a ideia é para vocês aplicarem em outra ambiente. Como é que eu adicionei log na minha aplicação? Agora que vai ficar complicado. Tá, o que eu fiz? Como a gente está falando aqui de uma API, eu tentei usar o máximo possível o conceito de middlewares. Quem já ouviu falar de middleware? Massa. O que é um middleware, para quem nunca ouviu falar? Como a gente está falando de APIs, eu tenho uma request que entra no meu servidor e ela vai gerar uma response. Então, esse é o ciclo da minha API, da minha request, do caminho, da jornada da request, do começo até o fim. Com os middlewares, o que eu posso fazer é colocar trechos de código que vão rodar entre cada um desses passos. Entre a entrada da request e a saída da response, eu posso colocar trechos de código para ser executado. Eu posso colocar um middleware que vai fazer autenticação, que vai fazer autorização, que vai fazer, sei lá, criptografia, que vai fazer gzip, compactação, etc. O que eu fiz aqui foi adicionar um middleware de log. Então, aqui na primeira linha, aqui em Go, então eu estou importando um pacote chamado HTTP log, que, como o nome diz, ele gera log para requests HTTP. Aí eu criei ali no segundo círculo, segundo retângulo vermelho, eu criei uma instância desse cara, e aqui no primeiro setinha ali, vermelha, eu estou usando aquele log. Ou seja, toda request que chegar no meu sistema, a primeira coisa que ela vai fazer é passar por esse middleware de log, depois ele vai fazer o resto do caminho. Depois ele vai fazer a regra de negócio que é meu sistema minha API de autenticação. Então, sempre que possível, tente usar esse conceito de log. Aqui embaixo eu estou usando um log de erro também. É o mesmo log, só que ali no primeira seta é um log HTTP, para fazer uma log de request HTTP.
e ali debaixo é um log, um erro normal de aplicação que não é HTTP, né? Então, e aqui vocês podem ver que eu não estou dizendo para onde que ele vai, eu simplesmente estou jogando esse log para saída padrão. A minha aplicação aqui está rodando no Linux, vai jogar esse log para o ambiente de texto, lá para o terminal, e aí o meu logstash vai coletar isso e vai indexar. Como é que é o resultado disso aqui? Ó, então, aqui dá para ver, apareceu lá o nome do microserviço que gerou aquele log, um pipe, e aí um JSON gigante com todos os dados da minha request. Ó. Isso é um exemplo bem legal, bem comum de um log HTTP. Então eu tenho ali o nível, tenho qual foi o serviço, qual foi a request, qual foi o caminho, ali, o /v1alf, a URL que foi chamada, ali a resposta, quantos bytes gerou, quanto tempo demorou, qual foi o status code, 200. Então, esse é um log HTTP que eu não mexi em nenhuma linha de código da minha aplicação para fazer isso. Eu só importei um middleware. Então, sempre que for possível trabalhar com middlewares, isso funciona para qualquer linguagem. Eu já usei middlewares em PHP, em Python, em JavaScript também tem. Então, em Go é bem fácil. Eu simplesmente importo um pacote e faço isso aqui. No PicPay, o que a gente fez foi criar um middleware para log, para adicionar campos nossos, campos que a gente precisa lá por algum detalhamento lá do time de observabilidade. Então, ao invés de usar o HTTP log padrão da biblioteca, a gente criou uma biblioteca nossa que faz, além disso aqui, acrescenta mais alguns campos que são específicos lá do nosso negócio. Qual foi o request, qual foi o consumer que usou, algumas outras coisas assim. Qual foi o ambiente, então tem mais coisas ali. Mas, geralmente, esse é o padrão para API. Beleza? Adicionar métricas também foi muito fácil. Eu fiz a mesma ideia. Eu peguei uma biblioteca pronta. Eu peguei um middleware chamado Telemetry. E a única coisa que eu fiz foi adicionar, logo depois do log, ali na segunda seta, eu adicionei o meu middleware de métricas. Simplesmente eu coloquei, beleza, é um middleware. Então, primeiro ele faz log, depois ele faz métrica. O middleware, ele faz... mas quem já usou Unix, ou Linux, ou Mac, que você usa o pipe para o resultado de uma aplicação cat/grep/pipe/wc. Então você pega o resultado de um código, manda para o outro, que manda para o outro. É a mesma coisa aqui. Então a request ela vai passando por códigos, por trechos por lógica, e ela vai concatenando o resultado de uma para outra. Então a minha aplicação primeiro pega log, depois ela gera o log, passa para frente para coletar as métricas, aí ela vai executar a regra de negócio e depois ela coleta o final ali, quanto tempo demorou, etc. Então, de novo, não precisei mexer em muita coisa na minha regra de negócio, peguei alguma coisa pronta. De novo, no PicPay também a gente criou uma biblioteca para fazer isso, porque a gente queria coletar algumas coisas extras para fazer isso. No final dos slides tem uns links, tem um link para um post do meu site onde eu explico como a gente criou um middleware para fazer isso lá na Coordination, que faz algumas coisas diferentes. Então lá você tem um passo a passo de como criar um middleware em Go para fazer isso, mas aqui eu peguei um middleware pronto. O que é legal desse middleware e da maioria dos middlewares para telemetria, para métricas, é que além de coletar as métricas, ele já gera uma URL interna chamada /metrics, que é essa URL que o Prometheus vem buscar. Lembra que eu comentei que o Prometheus ele vem coletar as métricas. Então, fazendo essas 3, 4 linhas aqui, eu estou coletando as métricas de todas as requests, guardando em memória e abrindo já um caminho para o Prometheus vir buscar. Aí, com isso, eu consigo fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um dashboard que eu criei no Grafana. Então, lembrando, o Prometheus veio buscar as minhas métricas, guardou no banco dele. E aí, o Grafana é uma ferramenta gráfica para gerar dashboards e alertas, etc. Então, aqui eu estou pegando, pode ver que aí eu fiz um teste de carga, aqui gerei dezenas de acessos na minha API, então eu consigo ver ali qual foi a API. Pode ver que foi um post no /v1alt, o status 502. O que deu mais aqui foi o validate token, que deu bastante request. Então aí eu consigo gerar os gráficos que eu quiser aqui,
com a performance, que eu posso coletar performance, posso coletar erros. Então, no PicPay a gente usa muito isso. A gente usa pra caramba, assim, o tempo inteiro para monitorar e gerar alertas das coisas. Então, quantas requests estão chegando, quanto erro está acontecendo, qual é o caminho, qual é as APIs que estão demorando mais. Então, isso aqui a gente não consegue mais trabalhar. É possível trabalhar num ambiente complexo sem gráficos, sem dashboards assim. E aí o Grafana e o Prometheus são fantásticos para isso. Beleza? O que eu não mostrei aqui, podia ter botado num screenshot. Lembra dos logs? Eu comentei que a gente pega os logs e joga para alguma ferramenta, como OpenSearch, etc. Mas poderia ter deixado um screenshot. Mas é uma ferramenta gráfica também, que você faz busca, faz correlação, pode fazer gráficos também em cima dos logs. Mas aqui as métricas... Lembrando, o ideal é sempre fazer métricas, sempre fazer alertas em cima de métricas, e não alertas em cima de logs. Eu quero saber, quando a média de erros passou de um limite, o Grafana permite você mandar um e-mail, ou um Slack, alguma coisa assim. Então, você vai usar o Grafana para criar, em cima desse dashboard aqui, você vai criar um alerta para, aumentou o nível de acessos, avisa que está com um aumento de acessos, ou aumentou o número de erros, erro 400, erro 500, você pode tomar algumas decisões. Aí vem a parte mais divertida e mais complicada, que é a parte de trace. Então eu tinha minha aplicação já pronta, e eu resolvi implementar observabilidade para mostrar para vocês. Então nas dois primeiros pilares, que foi log e métrica, vocês viram que foi super fácil, só adicionar algumas linhas, está pronto. Já na parte de traces, eu preciso ter mais detalhes. Como o trace é o caminho que eu quero percorrer, eu quis mostrar qual é o caminho inteiro da minha request. Existem middlewares que coletam traces mais genéricos, tipo, posso botar um middleware que ele vai coletar um trace um pouco mais genérico em cima da tua aplicação. Mas eu quis aqui descer até o mais detalhado. Então, o que eu fiz? Eu criei um pacote chamado Telemetry. E esse pacote Telemetry, eu criei uma interface chamada Telemetry, que define o que é uma telemetria para mim, o que é um trace. Até o nome poderia ser trace em vez de Telemetry. Criei essa interface, que eu já vou mostrar, e aí eu implementei essa interface em OpenTelemetry e implementei no Jaeger, só para poder mostrar para vocês. O que eu acabei usando, o exemplo, foi o Jaeger, mas eu posso ter diferentes implementações. Então essa é a minha interface. Então ela é uma interface que tem uma função chamada start, uma função chamada shutdown, e ela retorna, quando eu dou um start, ela retorna um span, que é um pedaço, span seria a menor unidade, é um pedaço dentro de um trace, certo? E esse span também é uma interface. Isso aqui é em Go, tá? É o mesmo conceito de interfaces que vocês viram em outra linguagem, e aqui a interface span, ela tem dentro dela um span do OpenTelemetry. É meio que ela estende a interface, ela estende a interface aqui. Isso aqui é útil para fazer mock, para fazer outras coisas, e também para eu poder trocar de implementação. Eu implementei aqui usando Jaeger, mas eu posso trocar para OpenTelemetry, para outras coisas. Beleza, como é que eu usei isso? Agora vai ficar complicado para vocês verem, eu acho. Primeira setinha lá em cima, eu importei meu pacote aqui. Na segunda setinha, eu instanciei o meu minha telemetria, usando Jaeger. Vocês podem ver que eu dei o nome ali de volts. Então eu criei a minha... Lembra que eu comentei lá nos slides atrás que um trace faz parte de um contexto. Então eu estou criando um contexto chamado volts, que é o nome da meu microserviço, certo? Aqui em Go eu tenho o conceito de contexto, é uma variável que você passa ela para frente, ela engloba o contexto inteiro, e aí eu posso cancelar o contexto, eu posso dar rollback, posso fazer outras coisas. Então o que eu fiz? Eu criei ali meu volts. Defer em Go quer dizer que quando acabar a função, quando essa função inteira terminar, execute essa função ali, execute o que está no defer, quer dizer, como se fosse um destrutor de um objeto, tá? Uma orientação a objeto. Então, eu digo que a última coisa que ele vai fazer é um defer. Aí eu criei ali na hora que eu configuro a minha rota, que é o terceiro
slide, terceiro seta, eu configuro ali qual é a minha rota, /post, /volt, e passo o OpenTelemetry, certo? Eu estou passando aquele contexto, aquela telemetria. Lá na função ali, que é essa penúltima, essa aqui eu startei um novo trace. Então, dentro do trace volts, eu startei um trace chamado store. Então, lembra que eu estou fazendo uma coisa dentro da outra. Depois visualmente vai ficar mais fácil de entender. Mas eu estou criando um contexto, criei um subcontexto, que eu chamei de store, e passei essa função para... Eu estou chamando aqui a função que salva. Estou passando essa função, para essa função que salva, eu estou passando o store, o contexto. Eu tenho o contexto maior, tenho um subcontexto, passei esse subcontexto para frente. Aí na última seta é para mostrar como é que eu gravo um erro. Se acontecer um erro, marca esse trace inteiro como um erro. E aí eu consigo saber depois quais que deram um erro. Seguindo, eu passei para o meu serviço que salva no banco. Então o serviço recebeu um contexto que chama store, criou um subcontexto, que é o serviço, e chamou a função que faz a consulta SQL. A função da consulta SQL cria um novo subcontexto, que é o MySQL. Então agora eu tenho uma árvore de contexto, uma árvore de tudo que está acontecendo na minha API. Eu tenho o microserviço, dentro do microserviço eu tenho um método HTTP que eu chamei de store, que tem um serviço, dentro dele ele tem uma conexão com um SQL que grava no banco mesmo. Então, se qualquer uma dessas fases der problema, eu sei onde é que a minha request passou, desde o comecinho até o último. Aqui eu dei o exemplo mais detalhado mesmo. Como é que eu visualizo isso? Aqui é a interface gráfica do Jaeger, tá? Que é uma das ferramentas para visualizar isso. Então, tá vendo que tem lá um monte de bolinha cinza, um aglomerado de bolinha tipo azul lá no começo? São todas as requests tipo, agrupadas no tempo. Então, eu fiz um loop, executei uma porrada de requests, ele vai mostrando ali, elas estão próximas. E essa gráfica é o tempo. Então, as que estão mais para baixo correram mais rápido. Aquela que rolou lá em cima, tem uma bolinha separada aqui em cima, essa aqui foi a que mais demorou e teve sucesso. Se eu clicar ali, eu vou ver o detalhe dela. Aqui para frente eu tenho, no canto aqui, eu tenho as várias em vermelho, são as que deram um erro. E aqui embaixo eu tenho a listagem aqui, eu tenho quais são as requests que deram um erro. Se eu clicar numa dessas requests, eu consigo ver isso aqui. Ó, tá vendo que dentro do meu Volt eu tenho todos os subcontextos dela. Então eu tenho quanto tempo demorou cada pedaço da minha aplicação. Eu sei, por exemplo, quanto tempo demorou a request inteira, que é o traço lá em cima, e aqui eu tenho quanto tempo demorou 3,8 milissegundos no serviço store, no serviço, e demorou mais 3,53 na conexão para salvar no banco. Então eu consigo ver gargalos. Onde é que está o gargalo? Está na conexão com o banco? Está no cálculo que eu faço ali dentro do serviço? Está no meu tratamento da request que eu fiz lá no controller, na parte do render HTTP? Então, isso eu consigo ter o trace inteiro, certo? E aqui, acho que aqui eu não peguei um desenho, mas eu tenho um aqui que, deixa eu ver, aqui tem um que dá erro. Aqui não, aqui tem... aqui um que deu erro. Então, eu chamei, o meu handler chamou o serviço chamou o MySQL retornou um erro. Então, ali o serviço retornou um erro ali, dizendo que eu não tenho um campo específico na tabela. Então, eu sei quanto tempo demorou cada pedaço e eu sei onde é que está o erro. O erro foi que o MySQL retornou aqui para o meu serviço um erro. Se eu tiver, aqui eu estou usando SQL puro, SQL na mão mesmo. Mas se eu usar um ORM tipo Gorm ou alguma outra coisa que é o ORM de Go, esses caras também são compatíveis, alguns deles são compatíveis com o OpenTelemetry. Então eu consigo saber qual foi a query que executou, quantos milissegundos demorou, qual foi o índice da query do banco de dados que usou. Então, conforme você vai colocando componentes um pouco mais avançados, você vai conseguindo ter mais informações disso. Tá? Como eu falei, tem formas de você fazer esse trace mais genérico e mais rápido. Coloca lá um middleware que faz trace. Ele faz trace mais genérico. Assim. Ele não vai descer nesse nível que eu desci aqui. Conforme você precisa descer mais os níveis, você vai ter que colocar a mão na massa e ir codando isso. Tá? Então dá um pouco mais de trabalho para fazer trace,
Mas, cara, esse tipo de coisa aqui salva vidas inacreditavelmente, assim. Aqui é só um microserviço, que eu peguei só um exemplo aqui de um microserviço, mas era que um microserviço chama outro. Então, se eu voltar ali nas minhas telas, eu tenho no Volts, eu tenho quanto tempo ele demorou para chamar o ALF, para fazer a validação. E aí você pode ver, poxa, está demorando para chamar os serviços. Ou o que acontece se o serviço que ele chamou falhou e eu não tenho circuit breaker, eu não tenho outras coisas. Então, se imagine isso um ambiente que você passa, que uma request passa por 7 ou 8 microserviços. Como é que você vai saber qual dos microserviços deu problema? Só com trace, porque você vai passando de um para o outro e um para o outro, você sabe onde que está demorando, onde é que está dando problema. Então, o trace dá mais trabalho, mas é uma mão na roda assim para fazer entender as coisas conforme elas vão ficando mais complexas. Todo esse código está nesse meu GitHub, /Mineto API-O11Y, que eu comentei, a redução de observabilidade. Aí vocês podem baixar, tem um makefile lá, tem um Docker Compose, levanta tudo, e aí vocês podem rodar ali. Tem os exemplos de request que vocês podem executar, e aí olhar ali, já vem com tem um Docker Compose que já vem com o Collector, com o Prometheus, com o Grafana. Então tem todos, quem quiser dar uma olhada no código. É em Go, mas acho que os conceitos vocês conseguem aplicar em outras linguagens. Aqui tem algumas referências, depois vocês darem uma olhada. Aqui, qual a diferença entre API, observabilidade e monitoramento. Aqui mais sobre a observabilidade. Aqui é também sobre observabilidade. Tem aqui esse exemplo, esse trecho aqui, esse link é como a gente criou um middleware para fazer coleta de dados em Go, lá para métricas, para o Prometheus. Quem quiser, aqui nesse exemplo eu usei um pronto, mas nesse link tem como a gente criou um do zero. Então, para quem quiser criar, aprofundar nisso. Aí tem o link do Collector do OpenTelemetry. Nos exemplos que eu mostrei aqui, eu mostrei mais simples, naquele primeiro desenho de stack, mas dá para usar o Collector. Aqui tem o demo do OpenTelemetry, com um exemplo para várias linguagens de programação. Para baixar tem para Java, para .NET, para PHP, aí para Go também. E aqui sobre o Melt, que é aquele PDF da New Relic, explicando bem detalhe com vários exemplos o que é o Melt que eles criaram ali, que eles adicionaram o eventos. Beleza? Vou abrir para perguntas, eu não sei como é que está de tempo. E eu vou deixar aqui já o meu contato. Eu vou colocar provavelmente amanhã esses slides lá no eltobrito.dev, mas quem quiser anotar para entrar em contato, fica à vontade. De buenas. Beleza? Alguém entendeu alguma coisa depois da boa noite? Que eu me empolguei, eu corri aqui para matar o tempo. Qualquer coisa, pode entrar em contato, dar uma olhada no código ali, fiquem à vontade para abrir pull request, para achar bug ali também. Acho que... A minha pergunta, se você puder responder, ali na PicPay, né? Qual foi o caso mais complexo que vocês tiveram? Era mais processamento de código ou o que mais acontece? Banco? Cara, de performance, assim, é bem variado. Tem alguns problemas de banco, às vezes, que dá. Eu acho que o mais difícil ali para entender é realmente a complexidade. Você ter muitos microserviços e muitos componentes. Você tem, de uma request, ela passa por um web firewall, depois ela passa para um load balancer, depois ela passa para um gateway, depois do gateway tem mais um load balancer, aí tem o serviço e esse serviço chama outro que está num outro cluster. Então é mais complexo esse trace distribuído, muito mais do que performance. Então a gente consegue pegar gargalos de performance, acontece, mas o mais difícil é navegar entre essa complexidade toda, sabe? E vou fazer mais uma pergunta. Ali no trace, já chegou algum momento de vocês pegar algum gargalo em algum trace e falar assim, ó, eu preciso expandir melhor aqui para me coletar mais coisas nesse item, ou nunca chegaram? Acontece às vezes, tipo, aqui eu desci até o último nível, né? A handler chamou serviço, que chamou,
Então, geralmente, você não vai ter o último nível. Assim, pela complexidade, você escreve trace até o nível de serviço. E aí, se aquilo começa a inchar, pô, está demorando muito no serviço, mas será que está demorando na lógica do serviço ou na lógica do banco? E aí você aprofunda isso. Então, eu geralmente tento fazer, eu acho que isso aqui, essa granularidade está boa o suficiente, e aí se precisar, eu escrevo mais um nível para detalhar isso. Obrigado. Acho que a resposta de sênior, né? Depende, né? Depende da situação. Mais uma pergunta aqui, peraí. E aí, cara, tudo bem? Esse microfone tá funcionando mais ou menos, né? Luciano, acho que um desafio assim que eu vejo, eu acho que vocês resolveram ali na PicPay com o Midway, né? Como tu normaliza os logs, os traces e as métricas, né? Uhum. Tipo, tu agrega essas informações, mas se tu conseguir compartilhar como vocês conseguiram resolver isso, sabe? Tipo, acredito que vocês tenham diversos times e como no final vocês conseguem, tipo, normalizar essas informações para que elas, por exemplo, tipo, vou dar um exemplo tipo, bem simples, assim, tipo um campo IP, todo mundo chama, sei lá, de IP address, ou cada um chama de uma coisa e depois tu consegue, tipo, agregar as informações e, enfim, se tu conseguir compartilhar como vocês lidam com esse desafio. Uhum. Sim. Ele perguntou como é que a gente tem feito, como a gente tem muitos microserviços, muitos times, como é que a gente tem feito para padronizar os logs e os traces, que um time pode chamar de IP, outro IP address, outro endereço, etc. A gente está passando por esse problema relativamente há pouco tempo. O PicPay cresceu bastante, cresceu com autonomia, então cada time tinha uma nomenclatura um pouco diferente. A gente tem um time de observabilidade que criou uma RFC, uma documentação que especifica qual é o padrão de logs da empresa. E aí todos os times estão agora adotando esse padrão para poder ser universal dentro da empresa. Então, alguns times já adotaram, outros estão adotando. O time de Go, a área de Go ali, a gente criou essas bibliotecas e a biblioteca implementa a RFC, a documentação. Então, a gente está migrando, tem esse problema mesmo, porque senão fica difícil de você fazer o trace entre as aplicações. Então, a gente criou um padrão, por isso que eu comentei, né? A gente não pegou um middleware pronto, a gente criou o nosso middleware exatamente porque a gente tinha campos que são extras do que aqueles que eu mostrei ali. Então a gente precisou criar um padrão e aí implementar ele nos times. Então, a gente tenta não forçar, a gente mostra a vantagem de usar o padrão. Tipo, se você usar o padrão, você já ganha um monte de coisas aqui, você já ganha um monte de gráficos e um monte de coisa. Se você não usar, você vai ter mais esse trabalho. Então, a ideia da minha área especificamente, que é a área de Production Engineering, a gente trabalha da parte de Developer Experience. A gente entrega coisas para os times, tipo, vocês não precisam se preocupar com log. Usa a biblioteca, gera esse formato, que olha o que você ganha aqui. Se o time não quiser usar, a gente não pode obrigar, então ele pode usar outro formato. Mas aí ele vai ter que, além de pensar na lógica de negócio, ele vai ter que pensar em como mexer nos logs, aí acaba não valendo a pena. Sim. Ele perguntou se a gente está entregando isso usando o Backstage, alguma coisa. A gente usa o Backstage, que é uma ferramenta criada open source, criada pelo Spotify, para fazer catálogo e criação de templates. Então, hoje, eu quero criar um projeto no PicPay, eu nunca começo ele do zero. Não vou lá no GitHub, abro um repositório e começo a codar. Eu vou no Backstage, digo, eu quero criar um microserviço. Aí eles, qual é a linguagem? É Go. Tem 1 ou 2 templates. Eu escolho o template, dou um start. Aí é criado os repositórios com tudo certinho, já catalogado, e eu já tenho nesse template já nasce com observabilidade, já nasce com tracing, documentação, aí você starta daí para frente. Mineto, só para fechar, a gente teve uma pergunta do online, só para responder aí. Eu acho que já englobou também nessa pergunta, mas deixar mais claro ali para o Jones que perguntou para a gente. Vocês usam o Jagger para cada time? Como que é feito essa parte de configuração? A gente não está usando o Jaeger, está usando o collector do OpenTelemetry. Então, todo o cluster de Kubernetes já nasce com um collector dentro. Então, os times exportam os dados para o coletor, aí o coletor de cada cluster manda para uma área central. Então, a gente tem um cluster central onde tem todas as métricas, etc. Mas cada time já no seu cluster manda para o seu coletor e o coletor dispara para os outros.
Então a gente não, aí lá no central você consegue ver via Grafana, via OpenSearch, os logs, etc. Então é meio que por isso que é a vantagem do Open Collector. Então os times mandam para o local, por dentro do cluster deles, e esse cara distribui para os outros. Então a gente vai agregando em conjunto. Eu acho que é isso